porque maior, muito maior são os que estão comigo, porque eu tenho a Virgem Maria, eu tenho os baluartes, eu tenho o céu inteiro lutando por mim, e eu quero ver você me levar para o inferno. Primeiro, eu queria contar um fato bíblico. A gente poderia ler, mas poderia demorar muito, né? Que está no capítulo de Daniel. Porque, na verdade, nesta manhã, eu não quero pregar nesta manhã, né? Eu quero ser boca de Deus para vocês e trazer uma provocação da parte do Senhor para cada um. Para esses 2 dias de congresso, pregar para Deus avivar. Eu creio que essa provocação que eu quero fazer nesta manhã, em nome de Deus, ela vai ser desembrulhada pelos pregadores que aqui estarão pregando, pelos ministros de música que aqui estarão conduzindo. Eu creio que no desenrolar desses 2 dias, o Senhor irá falar profundamente ao seu coração e ao meu, através dessa provocação que o próprio Senhor traz. E o tema dessa pregação, desse momento, seria a provocação que o Senhor trouxe no meu coração. Quem vai marcar esta geração? Essa é a provocação que eu quero trazer ao seu coração hoje. Quem vai marcar esta geração? E eu queria que Deus pudesse falar ao teu coração. Eu gostaria que você não ouvisse a voz do Dinho nesta manhã, mas a voz do próprio Deus dizendo e perguntando, questionando a você: quem vai marcar esta geração? Porque é isso que eu tenho sentido no meu coração. É isso que eu tenho ouvido da parte do Senhor. Todos os dias, quando eu me sinto cansado, quando eu tenho preguiça, né? Hoje, né? O tempo estava ontem, né? E aí a gente acorda hoje de manhã com esse friozinho, e você fala: caramba, cara, eu podia ficar na cama hoje só mais um pouquinho. Como era bom dormir até as 10 da manhã hoje, né? Ainda mais a gente carioca, que quase nunca tem um friozinho aqui, então quando tem, é bom ficar enrolado na coberta e ficar na cama. Então, nesses dias, quando eu estou preguiçoso, quando eu não quero rezar, quando eu não quero fazer as coisas que o Senhor, eu me comprometi com o Senhor, eu ouço esse questionamento dentro do meu coração. É como se eu ouvisse o próprio Deus me perguntando: Dinho, quem vai marcar esta geração? E eu me sinto na obrigação de dar uma resposta à altura dessa pergunta que Deus tem me feito a cada dia, a cada momento, a cada instante. Quem vai marcar essa geração? Nós vivemos um tempo em que o mundo está muito dinâmico. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu já estou com uns 40, né? Mas quando eu era mais novo, a gente aprendia, né? Eu lembro que quando eu fui fazer faculdade, naquela aula, sabe que na maioria dos cursos a gente tem uma disciplina de sociologia, né? E a gente, principalmente em humanas, e a gente vai, em sociologia a gente vai aprendendo sobre as gerações que vão mudando de tempo em tempo. Até um tempo atrás se considerava uma geração diferente da outra, de uma diferença de 20 anos, 15 anos, se mudava uma geração. Hoje já tem gente que fala em 10, em 5 anos, por causa da velocidade da informação, né? A verdade é essa: o celular trouxe muitos benefícios e muitos malefícios à nossa vida. E um dos benefícios, para você ter ideia, né, uma pessoa que usa o celular regularmente, em rede social, lê matéria, lê qualquer outra coisa, em 6 meses, com o uso diário, ele tem mais informação assimilada e acumulada do que um jovem
de 70 anos atrás. Para você ter ideia, né? Vocês veem hoje as crianças, né? Tem criança com 4 anos que mexe no celular melhor do que um idoso. Vai lá, clica. Esses dias eu vi uma menina na comunidade que ela não sabe ler e não sabe escrever, mas ela sabe clicar lá no aplicativozinho do YouTube, clica lá no áudio e diz o que ela quer ver no YouTube, com 4 anos de idade. Nós estamos vivendo um período onde há muita confusão. As gerações estão muito apressadas. Porque se você... E não ir muito tempo atrás, não. Se a gente for há 100 anos atrás só. Se teu pai fosse pedreiro, você tinha 90% de chance de ser pedreiro. Se seu pai tinha uma loja, você tinha 90% de chance de assumir aquela loja. Há 100 anos atrás, você, menina, provavelmente seria preparada para sua mãe para ser dona do lar, para cuidar dos filhos e cuidar da sua casa. Isso foi mudando ao longo dos anos e hoje está cada vez mais rápido essa mudança. E essa mudança cobra da gente, às vezes, respostas que a gente não consegue dar. Por isso que hoje nós vemos crianças, adolescentes com 12, 13 anos em quadro de depressão. Hoje nós encontramos crianças que se sentem oprimidas porque não conseguem corresponder às exigências que ela tem na sua turminha, no seu colégio. Por quê? Porque essa mudança está tão rápida, essa mudança ela está acontecendo de uma forma tão avassaladora que nem nós estamos conseguindo corresponder. Se você for ler, você vai ouvir falar sobre a síndrome do pensamento acelerado. O que é a síndrome do pensamento acelerado? A síndrome do pensamento acelerado é me ajuda aí, Flavinho. Como é que eu falo? Fugiu a palavra. Uma contextualização de um fato que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? A verdade é essa: a nossa geração, esse período de século, nós estamos vivendo uma assimilação tão grande de informação que o nosso cérebro não está dando conta. E por não dar conta de todo dia você assimilar tanta informação, que nós estamos ficando com a mente doente. Por isso que nós encontramos tantas pessoas hoje, né, com várias síndromes. Síndrome de ansiedade, transtorno bipolar, com toque. Repare-se, a maioria das pessoas que a gente conhece, em algum momento não passou ou por uma depressão, ou por uma síndrome de ansiedade, ou por uma síndrome do pânico, alguma coisa que fez ela, né, entrar em choque consigo mesmo. E isso acontece por causa da síndrome do pensamento acelerado. Porque hoje a gente recebe muita informação e não consegue lidar bem com isso, e a gente está ficando doente. E eu acredito que é por isso que Deus está fazendo essa pergunta para nós hoje: quem vai marcar esta geração? Quem vai marcar essa geração doente? Quem vai marcar essa geração desequilibrada? Que ora veste de um jeito, ora veste de outro, que ora fala de um jeito, ora fala do outro. Uma geração onde o errado virou certo e aquilo que é certo virou errado. Hoje você pega uma menina, eu tenho lá os meus adolescentes na comunidade, a gente tem um projeto com adolescentes na comunidade, e as meninas falam para mim: tio, zombam de mim no colégio quando eu falo que eu sou virgem, que eu desejo casar virgem. Certo, e o que é certo virou errado. O errado hoje é você ser virgem. E o certo hoje é você ter o maior número de relação possível por aí. Nós vivemos uma geração doente. Nós vivemos uma geração onde há
até o mal está colocando a cara de fora. Antes, o mal, ele meio que se escondia. Ele era dúbio. O mal, ele se apresentava nas sombras. O mal se apresentava de uma forma que às vezes quem não prestava muita atenção não percebia que aquela música que você estava cantando tinha alguma coisa do mal. Ou aquele programa que você via tinha uma indução do mal. Quantos anos nós fomos doutrinados pelas novelas da Rede Globo, aonde fazia a gente torcer pelo mocinho da história. E o torcer pelo mocinho da história, lembrem, acho que todo mundo aqui já viu novela na vida, né? Reparem se a televisão, a Rede Globo, a novela não faz você torcer pela mocinha. E reparem que para ela ser feliz, ela tem que largar o marido, abandonar o seu casamento e ir embora com o amante, porque ela vai ser mais feliz. E quantas vezes a gente estava ali católico, indo à missa, rezando o terço e torcendo, porque a mocinha, aquela pessoa que a gente meio que se auto-identificava na novela, gostava dela, admirava, ela precisava ser feliz acima do seu casamento. E isso foi incutindo em nós uma ideologia de que, não, se der problema no casamento, uma das soluções é a separação. Antes o inimigo era assim, eu até trouxe, e agora o inimigo está cada vez mais cara de pau, né? Eu não sei se vocês viram uma música que está viralizada no YouTube, do Bob. Já viram a música do Bob? Vocês não viram ainda no YouTube? Então vejam, né? Vou pegar aqui para você, eu vou ler um trechinho da música para vocês, né? Diz assim: ele não quer sair de mim, mim. Já chegou, já achou sua morada aqui. Ele quer que bate a porta do meu quarto e nunca mais tente essa porta abrir. Ele não quer sair de mim, mim. Já achou sua morada aqui. Ele faz dar vida para os meus brinquedos, que ficam com os olhos vermelhos, tipo o senhor caranguejo e o guaxinim. Mamãe, tenho que te apresentar o Bob. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Diz que teu tic-tac, coração, tem efeito extra forte, que tu só levanta no manhã porque por pura sorte. Papai, tenho que te apresentar o Bob. Ele cuida de mim enquanto tu dorme. Diz que eu tenho outras mamães, que tu esconde até da morte. E teu nariz fica branquinho usando algo que não pode. Não pode. Isso é uma música de criança. Meu amigo Bob diz que é um menininho corrompido. E toda vez que se acende a luz do quarto, fica espantado. Por isso, todo esse caco de vidro. É a música que hoje mais as crianças escutam no YouTube. Bob diz que é filho de um anjinho que foi caído. Olha como o diabo nem esconde mais o negócio. Bob diz que é filho de um anjinho que foi caído. E toda vez que se acende a luz do quarto, fica espantado. Por isso, ele inverte o crucifixo. Ele não quer sair de mim. Já achou sua morada aqui. Ele pega a espingarda do papai, que ele guarda no armário, mira para a porta do quarto e diz: ninguém vai entrar aqui. Essa é a geração que nós vivemos hoje. Uma geração que pegou o errado e transformou no certo. Uma geração que não tem mais medo de anunciar o profano, de anunciar o que é diabólico. Uma geração que não tem mais medo de colocar no seu carro o adesivo do Zé Pilintra.
uma geração que é onde as pessoas têm o orgulho de dizer que servem a Satanás. E aí eu continuo a escutar dentro do meu coração Deus perguntando: mas quem vai impactar esta geração? Quem vai tocar essa geração que não conhece a Deus? Quem é que vai tocar essa geração que não ouve mais a Deus, que não está nem aí mais para as coisas de Deus, que não está preocupada com aquilo que é do Senhor, mas com aquilo que lhe dá prazer? Não importa se vive uma sexualidade errada, não importa se vive homossexualismo, se vive o lesbianismo, não importa, o importante é o prazer, o importante é eu ser feliz. Me perdoe, meus irmãos, essa geração está corrompida pelo mal, e Deus está atrás de um povo que vai marcar esta geração. Deus está atrás de um povo que precisa ser eco da sua voz no meio do povo de hoje. Deus está atrás de homens e mulheres, né? Como diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Ele está andando pelas ruas de Anchieta, Ele está andando pelas ruas do Rio de Janeiro, Ele está andando pelas ruas do Brasil, atrás de um homem e de uma mulher que sejam capazes de dizer não, não àquilo que é errado. E o pior é que nós estamos na igreja e estamos trazendo essa vida mundana para dentro da igreja. Tem um monte de gente que está na igreja cantando, indo a grupo de oração, indo aos congressos, se dizendo avivalista, se dizendo um homem cheio do Espírito Santo, mas continua com a prática das coisas do mundo, como se o mundo pudesse casar com as coisas de Deus. O mundo não casa com as coisas de Deus. Vai dar choque, irmão. Se não deu choque ainda, uma hora vai dar, e uma hora o inimigo vai fazer você se decidir por Deus ou por ele. E o pior é que as pessoas que não percebem essa diferenciação do que é certo e do que é errado, do bem e do mal, quando chega no momento cume da sua vida, elas têm o hábito de abandonar ao Senhor. E aí, eu queria contar uma história para vocês, bíblica, sobre 4 jovens, né? Eu sei que você já ouviu falar sobre eles: Daniel, Sidraque, Misague e Abdenego. Os 3 jovens da fornalha, mas Daniel. Eram 4 jovens. Diz a palavra que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor invade Israel. E aí o que acontece? Ao invadir, derrotar Israel, era hábito, naquele tempo, quando um reinado tomava outro, levar as famílias reais presas para morarem na cidade que tinha dominado a outra. E aí se leva a família real, as pessoas mais ricas. Isso tem um porquê sociológico. Qual é o porquê? Que retirando a liderança do meio do povo, aquele povo tem dificuldade de se reestruturar e um dia se vingar. Isso era bem comum na antiguidade, né? E também era muito comum se escolher alguns jovens dessas famílias e dar a eles estudo, condições para que eles fossem eruditos e pudessem servir ao rei que tinha dominado a sua terra. De todos os jovens de Israel, Daniel, eu vou ler porque senão eu esqueço o nome, Daniel, Sidraque, Misague e Abdenego foram escolhidos. E muito interessante porque Daniel vira para os 3 e fala assim, porque eles tinham regalias, eles estudavam com as pessoas mais intelectuais que serviam a Nabucodonosor. Lembrem que na época Nabucodonosor era o maior rei que vivia na terra, era o maior imperador, né? Era um grande império, Babilônia. Babilônia era o centro do mundo naquele momento. E aí eles tinham os melhores professores, os mais eruditos para dar aula, e eles podiam comer as mesmas coisas que eram servidas ao rei.
Eles podiam comer do que eles queriam. E muito interessante que, ao serem separados, Daniel vira para os 3 e fala assim: olha, eu não irei comer dessa comida profana. Porque também era muito hábito, antes do rei comer, antes de os que serviam ao palácio comerem, eles pegavam a comida e ofereciam ela aos deuses. As comidas eram consagradas aos deuses, principalmente as carnes. Eram consagradas aos deuses pela questão do sacrifício. E aí Daniel vira para os 3 e fala: olha, eu não vou comer. Chegam lá para o eunuco que cuidava deles e fala: olha, nós não vamos comer dessas comidas que o rei manda para a gente comer. E aí o servo do rei fala: olha, mas se vocês não comerem, vocês vão ficar fracos. E quando o rei vê que vocês estão fracos, ele vai cortar a minha cabeça. E aí Daniel fala para ele: não se preocupe. Não se preocupe. Traga para nós raízes e frutas e água, porque nós só comeremos isso. Se depois de 10 dias o nosso aspecto estiver ruim, a gente come o que você quiser, mas nós não vamos colocar a tua vida em perigo. 10 dias depois, o servo do rei chega perto deles e vê que eles estavam mais fortes, mais saudáveis e mais belos do que todos os outros jovens que comiam de tudo aquilo que vinha do rei. E aí o eunuco, ao ver esse desejo, aquele servo de Deus, aquele servo do rei, ao ver que aqueles homens abriam mão de comer os manjares, as comidas belas preparadas para o rei, e viviam somente de raízes e de frutas e de água, começa a se aproximar e se apegar deles, porque via que Deus estava com Daniel e os seus companheiros. E aí, por que eu estou falando isso para você? Daniel, juntamente com seus amigos, ele marcou aquela geração na Babilônia. Aquela geração olhava para aqueles jovens e via que algo de diferente acontecia com eles. Eles eram mais inteligentes, eles eram mais bonitos, eles eram diferentes de todos os outros. E por que eles eram diferentes? Porque eles comiam raízes e frutas. Eu não estou mandando ninguém aqui ser vegetariano, não, e nem muito vegano, né? Até porque eu gosto de um bife, olha o tamanho da criança, né? Não estou dizendo que você não deva comer carne. Eu estou dizendo para você que o desejo de Daniel e de seus companheiros de estar em Deus era tamanho que fazia eles abrirem mão daquilo que era comum no mundo e naquela geração, na época da Babilônia, que era comer os manjares. Todo mundo desejava comer os manjares que o rei comia. Todo mundo sonhava em se banquetear com aquilo que a corte real comia. Todo mundo queria o melhor, porque no reinado, quem come melhor é o rei e aqueles que estão próximos do rei. Daniel e os seus companheiros podiam comer o que tinha de melhor, mas para estar no Senhor, eles abriram mão daquilo, e a abrir mão daquilo, Deus os abençoava. E é esta geração, é esse povo que Deus está procurando, um povo capaz de abrir mão das coisas deste mundo para servir ao Senhor. Tamanha era a graça de Deus sobre Daniel e os seus companheiros, que Daniel é chamado para ser, a inteligência de Daniel era tamanha, que Daniel, mesmo muito novo, passa a ser conselheiro do rei, e o conselheiro mais sábio e o mais próximo. Nós conhecemos a história dos 3 jovens da fornalha. Eu não preciso contar para vocês como que Deus honrou aqueles homens, porque serviram e se absteram daquilo que era errado e que era comum àquela geração. Irmãos, eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Se Deus está perguntando para você
Quem vai marcar essa geração? E de repente, se você, como eu, o coração queima ao ouvir isso, se teu coração queima ao ouvir quem vai marcar essa geração, saiba que para marcar essa geração é necessário ter um comprometimento com o Senhor. E esse comprometimento com o Senhor leva que eu e você abramos mão de coisas que é normal para essa geração. Aquilo que é normal para eles não é normal para mim e para você. O que é normal para o mundo de hoje não pode ser normal. Você vê o teu filho escutar a música do Bob, aonde ele diz que vira o crucifixo de cabeça para baixo e achar bonitinho. Não tem nada a ver, está viralizado, está todo mundo escutando na internet. O meu filho não vai ser um bitolado. Me desculpe, o seu filho pode ser até um bitolado, mas é melhor ser bitolado e ser santo e um dia ir para o céu, do que ser muito da hora, muito cheio das convicções e depois arder no quinto dos infernos junto com o demônio. E isso cabe a mim e a você a marcar essa geração. E marcar essa geração tem um preço. Para marcar essa geração precisa se pagar um preço. Reparem que Deus é perfeito. Vocês sabem que as Sagradas Escrituras, elas têm... O povo judeu, eles tinham muito uma ligação com os números, né? 7 é número de unção. 7 dons do Espírito Santo, os 7 sacramentos da igreja. Jesus é 3 vezes santo, porque o número 3 para o povo de Israel é um número de santidade, né? Então cada número em Israel tem um significado para o povo de Israel. Não é numerologia, não, né? Era da forma que eles entendiam naquele tempo. Por isso que o número da besta é 666. Por que o número da besta é 666? Porque o número 6 é o número da imperfeição para o povo de Israel. Então, se Satanás é a personificação do imperfeito, ele é 3 vezes 6, 666. Né? Ele é o contrário daquilo que é Cristo Jesus. E aí eu queria chamar a sua atenção para uma coisa, que o número 4, nas Sagradas Escrituras, representa plenitude. E Deus escolhe 4 jovens. Poderia ter sido 5, poderia ter sido 7, poderia ter sido 12, pelas 12 tribos de Israel, poderia ter sido inúmeros números, mas Deus escolhe 4 jovens, porque Deus queria mostrar que para uma geração ser marcada, ela precisa da plenitude do Espírito Santo. Deus está querendo dizer para nós, por isso Ele escolhe 4. Deus está dizendo indiretamente para mim, para você, entre linhas, que o 4 jovens é a forma que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Olha, você precisa buscar a minha plenitude. De repente você vai falar, o Dinho está viajando com esse negócio de 4. Eu provo para você. Quantas estações nós temos? 4, correto? Quantos são os pontos cardeais? 4. Quantos são os números do Evangelho? 4. Reparem que Deus é perfeito quando faz as coisas. Deus fala da natureza, como que a natureza age na plenitude, como você se encontra em plenitude na obra criada pelos pontos cardeais. E Deus está dizendo para nós, se você quer marcar esta geração, você precisa de plenitude. E a plenitude vem por onde? Pelo Espírito Santo. Se nós fôssemos pegar lá o livro de Ezequiel, Ezequiel vai dizer, sopra dos 4 cantos da terra. Irmãos, nós precisamos marcar essa geração, mas precisamos marcar ela cheios do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, eu queria que você fizesse memória agora daquele retiro que mudou a tua vida. De repente tem alguém aqui que é o primeiro congresso que você faz na igreja.
De repente é o primeiro retiro, mas a maioria eu sei que não é, porque a maioria que eu conheço, né? A maioria a gente conhece das missões, das paróquias. Você foi batizado no Espírito Santo. Se Deus não levou você a um profundo contrimento, se Deus não levou você a um profundo aquebrantamento de coração, lembra-se naquele dia que você foi batizado no Espírito Santo, que naquele retiro Deus falou, e você sentiu vontade de mudar a tua vida, você não chorou, se você não se recolheu diante de Deus, e você viu que Deus era grande demais, e você era pequeno demais, que quando Deus quebrou o teu coração, você se achava ao tudo, que você não precisava de ninguém, que tudo era muito bom, mas quando você encontrou Deus, quando você se deparou com a plenitude desse Deus, que é maravilhoso, você simplesmente se recolheu e se quebrou todo diante dele, porque o nosso Deus é grande demais, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é extraordinário. Diz a palavra que o universo cabe na mão de Deus. E se a gente estivesse aqui, se o Stephen Hawking estivesse aqui, ele tem uma teoria que ele calcula o universo. Porque você sabe que uma das perguntas que mais se fazem a um astrofísico é: qual é o tamanho do universo? E você já deve ter ouvido por aí que o universo é infinito, não já ouviu isso? Isso para nós não é verdade. Porque para o cristão o universo é finito. Porque somente infinito é Deus. E se o universo cabe na mão de Deus, ele não pode ser infinito. Ele pode estar em constante crescimento. Mas isso não quer dizer que ele é infinito. E segundo a teoria do Stephen Hawking, o universo, ele fez o cálculo, se você atravessar de uma ponta a outra do universo, o universo, o cálculo dele é de 930 bilhões de anos-luz. Para você ter ideia, a velocidade da luz é calculada a 300 mil quilômetros por segundo. E o universo tem 930 bilhões de anos-luz. E isso tudo cabe na mão do meu e do teu Deus. Se você perguntar a um físico o que precisa para quebrar um átomo, uma molécula, e transformar essa molécula em outra coisa, ele vai te dizer que deve ter que acontecer uma explosão nuclear, do tamanho da explosão de uma estrela anã, para que se quebre a molécula de um átomo e ele se transforme em outro. E aí lembre-se que quando Jesus transformou água em vinho, Jesus quebrou a molécula do H2O e transformou ela em outra molécula, que é o vinho. Naquele momento, na mão do nosso Deus, aconteceu uma explosão nuclear. Esse é o tamanho do nosso Deus. É por isso que os cientistas ficam loucos. Eles tentam de todas as maneiras comprovar que Deus não existe. E aí eles se batem na conclusão que Einstein chega. Einstein matematicamente chega à conclusão de que tem que ter alguém que criou isso tudo. O universo não pode ter surgido do nada. E aí os maiores ateus, aqueles que não acreditam em Deus, são obrigados a se curvarem diante de Deus. É isso que nós fazemos quando a gente tem aquela experiência avassaladora que mudou a nossa vida. Você se aquebrantou diante do seu Deus. Mas não adianta somente ter a experiência com o batismo, não adianta somente reconhecer o tamanho do teu Deus, não adianta somente reconhecer o poder de Deus extraordinário. Você precisa quebrantar o coração, mas você precisa romper com o mal que esta geração prega. Você não pode trazer o mal que esta geração está trazendo para dentro da igreja. Precisa haver um rompimento com a vida do pecado. Precisa haver um rompimento com aquilo que te levava para outro lado. Você precisa até romper com os amigos. Eu não sei vocês, mas quando eu me converti, eu precisei mudar os meus amigos.
Eu não podia mais caminhar com quem eu caminhava, porque se eu caminhasse com quem eu caminhava, eu ia continuar me drogando, eu ia continuar me prostituindo, eu ia continuar indo para a vida errada. Então, filho, experimentar a plenitude do Espírito precisa se pagar um preço de repente abrir mão daquela pessoa que você acha que é muito teu amigo, muito tua amiga, mas vive te chamando para baladinha de noite, vive te chamando para a vida de pecado, vive te apresentando pornografia. Irmão, se fosse teu amigo, ele não te levava para as coisas erradas. Abra a tua cabeça e deixa Deus mostrar que Ele é verdadeiramente o teu único amigo, porque Ele não te cobra, Ele não te exige nada. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu era viciado em drogas, eu me prostituía. E Deus nunca me pediu para parar nada. Deus nunca falou para mim assim: Dinho, para. Eu não quero que você faça mais isso. Existe uma condição. Eu lembro que eu, jovem, louco, por incrível que pareça, eu pegava a onda, né? Hoje, se eu subir na prancha, acho que ela afunda, né? Pegava a onda, surfista, andava de skate, todo louco, cabelo aqui, ó, no meio das costas, né? Louco, louco, louco. Tive aquela experiência com Deus. E aí eu lembro que aquela experiência me fazia todo dia ir na igreja. Eu não tinha primeira comunhão, eu não entendia nada de igreja, meus pais eram espíritas. Eu não entendia nada, eu não tinha quem me explicasse nada. E aí eu sentava diante da imagem do Sagrado Coração na minha paróquia e ficava ali falando com Deus, porque era a imagem de Jesus. E aí um dia passou uma serva do grupo de oração e falou assim: filho, por que você fica diante dessa imagem? Aí eu falei: óbvio, tá vendo? Estou falando com ele, né? Porque para mim era óbvio. Eu estava falando com Jesus, era a imagem dele. E aí ela apontou assim, porque logo assim eu ficava aqui diante da imagem, a uns metrozinhos aqui do lado era o sacrário. E aí ela falou para mim: Edinho, você não sabe que Jesus fica ali? E aí eu não consegui entender o que ela queria dizer. E aí ela explicou para mim, igual explica para uma criança: ó, ele mora naquela casinha ali. Ele mora ali, né? Eu fui e sentei na frente do Santíssimo. 3 dias depois, meu primeiro padre sentou do meu lado e falou para mim: Dinho, vai para casa tomar um banho que você está fedendo. E aí eu falei: padre, eu não posso ir embora, Jesus mora aqui. Eu querendo falar para o padre que Jesus morava ali, né? Padre, Jesus mora aqui, eu não posso ir embora, eu tenho que ficar com Ele. E eu aprendi a maior lição da minha vida como cristão naquele dia. O Padre Antônio morreu ano passado. Eu nunca achei que eu choraria tanto no enterro de alguém. Nem do meu pai eu chorei tanto. Porque aquele homem me ensinou as verdades eternas que eu trago no meu coração. Ele virou para mim e falou assim: Dinho, quando você for embora, Ele vai com você. Porque o sacrário que Ele mais se agrada em permanecer é e sempre será o teu coração. Existem verdades que a gente precisa gritar para os 4 cantos neste mundo. O mundo não sabe quem é o nosso Deus. O mundo não conhece quem é o Deus que mudou a tua vida. Irmão, nós deveríamos sair nos ônibus, no trem, no metrô, pelas ruas. A gente deveria sair com um desejo de gritar nas praças: Ele vive, Ele está no meio de nós. E se Ele é capaz de mudar as estrelas de lugar, se Ele é capaz de fazer o sol parar, Ele é capaz de mudar a tua vida, nós precisamos anunciar com plenitude a verdade. Senão essa geração vai se perder e nós não vamos marcar ela. E eu quero dizer para você hoje, com boca de Deus na tua vida: Deus te chamou a marcar essa geração. Se você está nesse congresso de avivamento, se você está nesse pregar para Deus avivar, é porque Deus está dizendo para você:
Não pare, continue. Cansou, senta, respira. Mas continua, não para, porque essa geração precisa conhecer o tamanho do nosso Deus, essa geração precisa saber que o nosso Deus há revestimento de poder sobre a nossa vida. Essa geração precisa olhar para você e saber que quando você ora, o céu atende, o céu se curva, os anjos vêm ouvir a tua prece, porque eles não sabem disso, eles sabem das forças do inferno, eles sabem como que é transar, eles sabem como que é fazer o errado, mas eles não sabem a verdade, e essa verdade precisa ser pregada e anunciada por mim e por você. Essa verdade precisa ser ecoada, e por isso eu te pergunto mais uma vez: quem vai marcar essa geração? Quem vai marcar? Qual vai ser? Nós seremos a geração profética, nós seremos a geração adoradora, nós seremos a geração de santidade, ou nós seremos a geração dos acomodados na igreja? Quem você vai ser na igreja do Senhor? A geração que olha e acha que está tudo muito bom como está? Não está bom, não. Não está bom. Não está bom os padres se perderem. Não está bom os padres se perderem na pedofilia. Não está bom ver a igreja suja, manchada. Não está bom se você não perde o teu sono, se você não chora pela tua igreja. Como é que eles virão? Como é que eles virão? Se você é o primeiro, se você é o primeiro a quebrar o jejum, se você não tem coragem de jejuar, se você não tem coragem de fazer penitência para o teu Deus, quem vai acreditar em nós? Quem vai acreditar? Porque quando você passa pela provação, em vez de sair de casa louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque diz a palavra que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, você sai de cabeça baixa, você se sente humilhado, você acha que Deus esqueceu de você. Como que alguém vai acreditar em nós? Deus está procurando alguém que marque essa geração. Por isso você tem que cantar com a tua vida. Por isso que você tem que pregar com a tua vida. Eu quero dizer para os pregadores que estão aqui: quando você subir para pregar num palco, quando te derem um microfone na mão, pode ter 1, 2, 3, 5, 10 mil, 50 mil pessoas, mas prega como se fosse a última pregação da tua vida. Prega como se você estivesse dando tudo, porque Deus precisa salvar alguém precisa ser impactado pela glória de Deus. Então quando você cantar, cante como você nunca cantou, cante como se fosse aquela última canção que você iria cantar para Deus, mas cante, porque o mundo precisa ver homens e mulheres diferentes. O mundo está sedento de jovens, de homens e de mulheres que vivem profundamente aquilo que estão falando. Irmão, nós estamos cansados de uma igreja hipócrita. Olha, quem está falando para você é o cara mais miserável. Deus sabe, meu Deus, Tu conhece teu servo, Senhor. Tu sabe do meu coração. Tu conhece as minhas quedas. Tu conhece, Senhor, as vezes que eu tenho vontade de abandonar, Senhor. Tu sabe, Tu conhece, Senhor. Você conhece o teu servo. Deus sabe quem eu sou. Eu acredito. E não é hipocrisia do meu coração que eu vou falar agora. Eu acredito que se Deus mandasse os anjos entrarem aqui, eu tenho certeza que eu seria o mais pecador desse lugar. Porque diz a palavra: quem há muito é dado, muito será cobrado. E eu preciso dizer a você: eu não sou santo, mas eu tenho um desejo profundo de ser santo. Eu sonho com o céu.
briguei com a minha esposa esses dias. O casal briga, né? Não é porque a gente é de igreja que não briga. E quando eu brigo com o Cris, eu permito que as piores coisas de mim venham para fora. E depois eu sou tomado de uma profunda vergonha. De uma profunda vergonha. De uma profunda vergonha. Porque a minha vontade é ser santo. A minha vontade, eu sonho com o dia que eu vou me apresentar diante dele. E ele vai dizer, fica aqui. Eu li uma coisa, foi dia de Santo Afonso, né? Essa semana, dia 1º de agosto. E aí eu falei, eu vou reler alguma coisa de Santo Afonso Maria de Ligório. Aí eu peguei aquela Escola da Perfeição para reler, que eu já li há alguns anos atrás. E aí ele cita Orígenes. Orígenes é um dos grandes padres da igreja. Quase tudo que a gente acha que algum santo falou foi Orígenes que disse, né? E Orígenes fala que no céu, dependendo com a tua vida, que você vai ficar num determinado lugar no céu. Há lugares, né, no céu. Eu fico imaginando que Francisco de Assis deve estar lá pelas primeiras cadeiras, né, ele na guerra, os grandes santos da igreja. E assim, eu sou o cara que viajo, né, assim, quando eu leio essas coisas. E eu fiquei imaginando o céu com aqueles conjuntinhos, igual minha casa, minha vida, né? Os apartamentinhos. E eu fui perguntando ao Senhor, Senhor, aonde é que eu vou morar no céu? Né? E aí eu fui vendo os primeiros lugares, os lugares mais próximos, e eu não conseguia me ver ali. E de repente, eu via os conjuntinhos lá da minha casa e minha vida. Eu falei, não, eu vou morar aí, ó. Mas é o céu, né? Tem importância. Pode ser pequeno, o importante é estar no céu. E eu também não me encontrava ali. E de repente eu vi a porta do céu fechando. E eu olhando do lado de fora. E eu gritei, Senhor, igual louco dentro de casa. Não esquece das promessas que fizestes a teu servo. Sobrava uma brechinha no portão. Eu vi a Virgem Maria segurando o portão e falando assim, entra por debaixo do meu braço, filho. E eu descobri que o meu lugar vai ser ali, ó, no último. Mas eu vou para o céu. Eu vou entrar pelo portão. Eu vou estar lá. E vou dizer uma coisa para você. Se você chegar no céu e não me ver lá, tem alguma coisa errada. Satanás está querendo te enganar. Desconfia que você pode ter ido para o lugar errado. O demônio está te enganando. Porque eu vou para o céu. Eu preguei na comunidade de um amigo, né? E aí eu pregando, eu lembrava de uma pregação do Gil. O Gil falando que quando ele vai ser santo, que vai ter uma imagem de boné, com o microfone na mão, né, que não sei o quê. Aí eu falei, cara, a minha imagem eu até imagino, né, barrigudo, beleza, né. Aí eu perguntei assim, eu sou mais viajandão, né, mas eu vou ser santo do quê, né? Porque agora eu estou naquela pegada, né, Santa Terezinha falou, não quero ser santo, eu quero ser santa de altar, né. Eu estou nessa pegada aí, eu quero ser santo de altar, né? Quero ser padroeiro de alguma coisa, né? E aí eu descobri, Padre Fábio, eu vou ser padroeiro dos teimosos. Sério. Você é teimoso? Pode pedir minha intercessão depois que eu morrer que eu resolvo. Vou ser padroeiro dos teimosos, porque eu decidi que nem que seja por teimosia, mas eu vou morar no céu. Amém, irmão? Eu decidi. Eu sou teimoso para um monte de coisa, então eu vou ser teimoso,
porque eu vou morar no céu. Então eu vou pagar o preço, eu vou chorar, eu vou lutar, eu vou marcar essa geração. Essa geração vai olhar para mim e vai ver que eu sou miserável, vai ver que eu sou pecador, mas vai ver que eu não desisto, que eu não paro, que eu vou continuar a lutar. Eu posso cair 1, 10, 20, 1000, 100.000 vezes, mas eu vou continuar me levantando, eu vou continuar andando para frente, porque eu vou entrar no céu, nem que seja por teimosia, mas eu vou morar no céu. Então essa geração vai olhar para mim e vai ver que santo não é aquele cara que não peca, mas que, como diz o catecismo da igreja, que santo é aquele pecador que não para de lutar, e vai lutar, e eu vou lutar até a última hora da morte. Como diz lá Santa Faustina, vai vir Satanás com o inferno inteiro na hora da minha morte, e eu vou parar. Vem para dentro, porque maior, muito maior são os que estão comigo, porque eu tenho a Virgem Maria, eu tenho os baluartes, eu tenho o céu inteiro lutando por mim, e eu quero ver você me levar para o inferno. Vem para dentro, pode vir, e o Senhor vai estar ali comigo, e o Senhor vai lutar por mim, Ele não vai abrir mão de mim. E eu quero dizer que Ele também não vai abrir mão de você. Amém, irmão? Ele não vai abrir mão da tua vida. E por isso eu quero que essa frase ecoe no seu coração. Quem é que vai marcar essa geração? Eu já perguntei isso umas 100 vezes e eu não vi a tua resposta. Quem é que vai marcar essa geração? Quem é que vai marcar esta geração? Quem é que vai marcar esta geração? Queria partilhar uma coisa com vocês. Nós estivemos num evento no Actos, e eu vi o Flavinho e a Bruna cantando uma música que eles fizeram. Vai para mim, irmão, cantar a música, né? E eu tenho uma palavra que mexe muito comigo, de Levítico, capítulo 6, que diz assim: o fogo se conservará perpetuamente aceso no altar, sem jamais se apagar. Uma vez o Senhor falou para mim: Dinho, você precisa ser fogo do Espírito, mas o fogo não pode se apagar, tem que manter a chama queimando. E eu não sei para quem é, mas quando eu entrei aqui, eu lembrei dessa música do Flavinho e da Bruna, eles cantando. E eu quero dizer para você que chegou aqui achando que o fogo se extinguiu. Eu sei que tem gente nesse congresso, veio aqui procurando uma resposta de Deus, porque você não sente mais como você já sentiu um dia. Eu sei que você veio aqui porque você tem orado e você não tem experimentado Deus como outrora você já experimentou. Eu sei que você veio aqui esperando que Deus falasse algo com você, e eu creio que Deus vai falar com você nesta canção. Fica de pé, vamos orar. O que foi que fizeram? Foi que fizeram com o jardim secreto, ares da adoração. Me lembro do lugar, não me lembro como chegar.
Quem disse que a fonte secou? O amor não acabou. O fogo não se apagou. Canta, irmão, canta, vai. Quem disse que a fonte secou? Quem disse que a fonte secou? Cante. O amor não acabou. Declare, o fogo não se apagou. Solta a sua voz, canta. O fogo não se apagou. O fogo não se apagou. Quem disse que a fonte secou? Quem disse que a fonte secou? O amor não acabou. O amor não acabou. O fogo não se apagou. O fogo não se apagou. Quem disse que a fonte secou? O amor não acabou. Pega os seus braços o mais alto que você puder. Declare ao Senhor: o fogo não se apagou. O fogo não se apagou. Quem disse que a fonte secou? O amor não acabou. O fogo não se apagou. Ele não apagou. Ele não vai apagar. O fogo não se apagou. Ele não se apagou, ele tá aí. Quem disse que a fonte secou? O amor não acabou. Deixa queimar, irmão, deixa queimar. Deixa arder em você. Deixa o Espírito Santo te lembrar como que é queimar na presença dele. Deixa o Espírito Santo te lembrar como que é ter o fogo cerrado dentro do teu peito. Deixa o Espírito Santo te lembrar do que é sentir o poder dele acabando com o poder humano. Deixa o Espírito Santo te lembrar do que é queimar na fornalha. Deixa o Espírito Santo te convencer de que a palavra humana não é maior do que a palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo te lembrar. Maior é o Espírito do Senhor do que o Espírito desse mundo. Maior é aquele que está em nós. Deixa o fogo queimar. Deixa ele queimar. Deixa ele arder, vai. Deixa. Seja livre, seja livre. Deixa ele queimar em você, deixa. Declaramos o céu descer.
vivi com você, canta. Do que eu vivi com você. Eu quero algo novo de novo. 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 Mais uma vez, Rio de Janeiro, não quero viver. Não quero viver de saudade do que eu vivi com você. Do que eu vivi com você. Eu quero algo novo de novo. 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 E se você me perguntar, canta pra ele, vai. Se você me perguntar o que você fez, o fogo que eu deixei, o fogo que eu deixei, eu vou te responder. Eu vou te responder. Teu fogo ainda arde em mim. Teu fogo ainda arde em mim. E se você me perguntar, e se você me perguntar, e se você me perguntar o que você fez com o fogo que eu deixei, eu vou te responder. Teu fogo ainda arde em mim. Declare pra ele. E se você me perguntar, vai. E se você me perguntar o que você fez com o fogo que eu vou te responder, vai. Eu vou te responder. Pega suas mãos pra ele. Teu fogo ainda arde em mim. O fogo não se apagou. Canta pra ele. O fogo não se apagou. Canta, Rio de Janeiro, vai! Quem disse que a fonte secou? O amor não acabou. O amor não acabou. O fogo não se apagou. O fogo não se apagou. Quem disse que a fonte secou? O amor não acabou. Irmão, deixa o fogo pegar. Deixa ele se alastrar em você hoje. Quem vai marcar esta geração? Quem vai marcar esta geração? E nós vamos marcar essa geração com o fogo do Espírito Santo. Amém, irmão? Eu aplaudo o seu irmão aí que está do seu lado. Aplaude ele, aplaude. Aplaude porque queima o fogo no coração do teu irmão. Esse fogo não se apagou. Esse fogo não se encerrou. Amém? 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 Então vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém!